Leitura. Então, a literatura, ela sempre vai estimular a criatividade. A literatura, a leitura, ela é uma expressão artística. Ela é uma atividade que o livro mesmo fala que é primordial, né? O leitor, ele tem que ser um ser ativo. Então, Bakhtin, ele fala sobre, né, o interdiscursos e as alteridades, a maneira de você também discursar e dialogar com outras pessoas também, né? Quando a gente fala também, o livro traz sobre o sentido literal, né? A gente fala do sentido mais denotativo, né? Sem a ajuda do contexto em si. Quando a gente fala de sentido figurado, né? A palavra, ela traz aí uma situação mais particular, traz um valor mais conotativo, certo? Então, dentro dessas questões, uma teoria que surgiu muito ali, a gente falou sobre estratégias da leitura, uma teoria que surgiu muito é a teoria da estética da recepção, certo? Que é uma abordagem mais histórica da literatura, né? Que o autor, né, o leitor, ele assume um papel, né? O leitor é um elemento integrante do texto, ele faz parte de tudo que está acontecendo ali, tá? E o texto em si, ele não existe antes de uma leitura. O texto em si tem que ter uma leitura, né? Por isso que a gente fala muito do letramento, a gente tem alfabetização e letramento. Ser alfabetizado, saber as palavras e tudo mais, os sons, tudo certo, mas quando você não tem o letramento, né, que é a interpretação, que é você entrar, fazer parte do contexto, não dá muito certo. Por isso a gente fala também, o livro traz sobre o leitor crítico. O que é o leitor crítico? É o leitor que ele está respondendo as perguntas e questionando. Ele está botando criticidade, né, aprofundamento nos discursos que ele está lendo ali. Por isso do leitor crítico, né? Por isso que as etapas da leitura a gente vai ter decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção também. Fala de texto literário, no texto literário ele tem 3 gêneros, né? A gente tem o lírico, a gente tem o dramático, né? E o épico também, né? E dentro das estruturas a gente também tem as narrativas, né? Que elas podem ser novelas, romances, crônicas, né? Fábulas, né? E o conto, ele apresenta uma narrativa, só que é uma narrativa mais curta, certo? O conto apresenta isso. E um contexto, quando a gente fala de um texto literário, ele tem 3 funções muito importantes, 3 planos, né? A primeira é que ele é superficial, né? Que é quando o narrador em si se instala no texto, né? E os personagens, as ações, os cenários. A segunda, né, a estrutura que é intermediária, no qual são dados valores para diferentes sujeitos que estão no texto. E o terceiro também, né, é a estrutura mais profunda, em vez de ser intermediário, é uma estrutura mais profunda, que estão os significados mais abstratos, né, que opõem-se ali àquele texto. Então são essas 3 estruturas que nós temos também. Por isso, quando a gente faz um resumo, né, a gente já tem ali uma estratégia para montar aquele resumo, porque a gente leu aquele livro, aquele texto e se aprofundou sobre ele. Por isso, quando a gente vai estudar, a gente tem que esquematizar, sistematizar e trabalha muito a intertextualidade, que é o diálogo, né? As estratégias da leitura. Por isso que quando Bakhtin fala sobre esse interdiscurso, é esse diálogo da leitura que nós precisamos ter. Então, as estratégias da leitura é exatamente isso, né? A literatura, ela vai estimular exatamente a criatividade e ela vai estimular essa expressão artística. Por isso o letramento é como você conhecer o mundo, interpretar o mundo de uma maneira diferenciada também.